O Flamengo acaba de acertar a contratação de Saúl Ñíguez, um jogador com mais de 300 jogos pelo Atlético de Madrid, campeão da La Liga, semifinalista de Champions League, e a ESPN já começou a reagir. No vídeo de hoje a gente vai assistir um corte do programa, onde os comentaristas analisam se essa contratação foi uma boa contratação ou não. Será que eles entenderam o que essa contratação representa? Será que estão respeitando o que o Flamengo está fazendo no mercado? Fica aqui comigo até o final, que eu vou comentar tudo junto com vocês. Cada fala, cada análise, cada elogio ou crítica. E te mostrar porque essa contratação é um divisor de água. Se você não conhece o nosso canal Alma do Torcedor, já deixa o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações para receber mais vídeos como esse e tamo junto. E o Saúl Ñíguez, hein? Gosta, é uma boa, vem pra ser titular, vai brigar por posição, como é que é? Acho que antes de a gente entender, né, William? Agora um abraço novamente. Acho que a gente tem que entender se ele vai ser titular ou não no Flamengo. Ele, pelo menos, ele já cumpre um papel muito importante, que é um papel de amenizar a pressão sobre a diretoria, tal, janela, os dias que passam, a diretoria que não contrata, a diretoria que demora, a diretoria que demorava tanto parece que agiu em silêncio para encaminhar a contratação desse jogador. Só que eu acho que a gente tem sempre que colocar em alguns potes, né? Qual é o estágio da carreira do jogador, qual o mercado que não se abriu para ele, onde ele chega no Brasil, onde ele consegue jogar no Brasil, porque a gente sabe que é uma dinâmica diferente, talvez não tenha um mercado aqui, mas no Brasil ele consiga ir muito bem. Ele cumpre mais de uma função no meio de campo, um Flamengo que debateu muito se precisava de um volante, se precisava de mais um meia, se precisava de uma beirada de um homem de beirada de campo. Ele cumpre mais de uma função, é um cara muito ligado ao chefe, ao treinador, ao Felipe Luiz, história no Atlético de Madrid, ex-companheiros. Jogou com o Jorginho também, né, Thiago? Eu acho que dá para se animar. Qualquer coisa que eu fale além disso, qual foi a última temporada dele? Onde ele disputou a sua última temporada, qual o clube que ele se apresenta. Agora, de fato, o Flamengo se movimenta, acho que faltava esse movimento. Era o Flamengo que prometeu muito de observação para fazer mais com menos dinheiro, no caso, né, no início do ano. Não deu os tais tiros que se esperava, então se esperava agora uma janela de, sabe, se prometeu uma janela de um pouco mais de investimento. Você tem Jorginho, você tem Carrascal, você deve ter a se confirmar um Saúl. Eu acho que é interessante, mas acho que a gente ainda precisa falar do Flamengo que tem no campo para ver onde Saúl vai entrar e que Saúl é esse que chega. Agora, A tela tá é um quilate de jogador que talvez só o Flamengo tenha capacidade de atrair hoje no Brasil, porque se não tem que pagar multa, se não tem que, mas tem que atrair com um grande salário, o Flamengo hoje tem essa capacidade. Agora pega essa última temporada aí, Sevilha. então, você já tem menos jogos, 19 como titular, e eu acho que essa coisa de gols e assistência, você não está contratando esse cara para ser simplesmente um homem de gols e assistência, só que você precisa entender como é que ele chega aqui. Agora, acho que ajuda muito, você está falando de futebol sul-americano, futebol brasileiro. Um Jorginho com muito mercado faz muita diferença ainda. Se não tem tanto mercado, se não teve a bola do Jorginho na última temporada, a participação em temporada, não em gols, acho que ainda ajuda muito, mas o Flamengo ainda precisa de gente. Ontem o jogo deixou claro como você teve que escalar, movimentar, mexer, lidar com lesões, você não tem mais Gerson, você pode perder o Henrique suspenso, você perde outras peças. O Flamengo ainda precisa de mais, não só de nome, o Flamengo precisa de um elenco de um pouco mais de opções. Falei jogador da base do Atlético de Madrid, né? E falei aqui, também, além da passagem com o lugar do Gerson, o Felipe Luiz, também já jogou com o Jorginho lá em Londres. Te agrada o nome, é um bom reforço, cumpre bem essa função que o Pedro já jogou aqui à mesa, de depois daquela tentativa com o Mike Johnson, né, jogador lá da irlandês e tudo, foi uma barca furada, deu um quiprocó danado, cumpre um pouco essa função também de, agora a gente trouxe um nome importante, um nome de peso, um jogador de destaque, para ser titular e resolver, quem sabe, até a falta do Gerson. Tudo bem, meu querido? Como é que bem, William? Joia? Boa noite para você, para o Biner, para o Pedro, satisfação de estar com ele de novo, parabenizando pelo brilhante trabalho lá nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. Eu acho que o Flamengo tá, como o Pedro falou, que ele se sente. Tô voltando, tô me inteirando, tô tentando me entender, me atualizar o que está acontecendo. E o Flamengo passa por isso, né, depois do Mundial. Não só o Flamengo, acho que os times todos que estiveram lá. E alguns que ficaram por aqui e que não estão tentando também se achar, porque é um período do ano que você já voltou o brasileiro, mas ainda não voltaram Libertadores e Copa do Brasil. Já voltou a Sul-Americana para alguns times. E a partir de agosto você pisa no acelerador e vai começar a decidir a vida de muita coisa, né? Vai ter muita gente sendo eliminada já essa semana em Sul-Americana, a partir da outra já tem Copa do Brasil, depois de Libertadores. E é um momento chave para definir a temporada, porque nos últimos anos as janelas de meio de ano foram decisivas.
tanto para quem luta contra rebaixamento, como para quem luta por título em vaga em Libertadores. Você tem que contratar bem, tem que ser certeiro e tem que aproveitar a oportunidade. Vamos ver se o Saúl vai entregar isso para o Flamengo, já que é o tópico inicial. É um jogador que, titular, a última temporada dele foi 19-20, no Atlético de Madrid, jogando titular praticamente todas as partidas. Depois ele no próprio Atlético já começa a ter um pouco menos de participação, vai para o Chelsea. Em momento nenhum ele é titular absoluto do Chelsea, volta para o Atlético de Madrid, pouco usado, até que é emprestado para o Sevilha. Também não agradou muito, né? Inclusive ele tem mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid, mas chegaram à conclusão que vamos optar por uma decisão, não dá mais e tal, e quem sabe pode brilhar em outro lugar, né? Então, essa é a questão, não está trazendo um jogador no auge da sua forma, seria muito difícil fazer um jogador espanhol no auge da sua forma, é um jogador experiente. Todo mundo vai lembrar do Saúl, daquele golaço que ele fez certa vez do Barcelona, no antigo estádio do Atlético de Madrid lá atrás, que ele sai driblando todo mundo, mas é um jogador que na passagem dele para a Europa ele não conseguiu se firmar, e é claro, como o Pedro falou, aqui na América do Sul, ele tem condição de completar bem, mas nunca foi um jogador exatamente de chamar a atenção, à exceção desse gol, por ser um jogador vistoso tecnicamente. Um jogador muito operário, um todo campista, que está em todos os lugares, pode fazer várias funções. É verdade. Vamos ver como se adapta ao futebol brasileiro. Tem esse papel também. Eu acho que é mais o peso de trazer um jogador de Atlético de Madrid, de Chelsea, a importância de ter um jogador internacional para acalmar um pouco os ânimos, mas dentro de campo, eu preciso ver para... Eu não precisava ver o Jorginho, sabia que o Jorginho ia encaixar no time. O Saúl, eu preciso ver como é que funciona. Ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Gerson, pessoal. Muito parecido mesmo. Na última temporada é onde ele poderia se encaixar. Agora também não descarta e movimenta. Movimenta esse passo do Flamengo no mercado pela pressão dos últimos dias. Já posso escola. Primeiro, boa noite a você, William, Pedro, Eugênio, as coisas fãs de esporte. Na última temporada, ele jogou muito pelo lado esquerdo, ele é canhoto, jogou 24 jogos dos 38 jogos de La Liga e fez um gol e deu 6 assistências. Imaginando como o Flamengo joga, só para pegar uma sequência, que tem o Luiz Araújo nesse momento como o melhor atacante da equipe pelo lado, ele é um cara que vai ser usado em alguns jogos, não como titular absoluto, essa é a primeira coisa que é importante, pelo lado esquerdo, fechando espaço onde o Flamengo tem laterais com muita qualidade de apoio. Então ele completa muito bem aquele lado esquerdo. Não imagina ele jogando como um segundo volante, talvez às vezes, mas não acho que é o ideal. E Jorginho cai muito por ele também, meia mais pela esquerda também, de proteção. Sim, mas aí eu estou imaginando o Flamengo jogando 4-2-3-1 e ele como um dos jogadores da linha de 3 da esquerda, de acordo com o jogo e de acordo com o adversário, porque o Flamengo pode ter também 2 jogadores, como vem usando, agudos e bastante agressividade pelos lados. Jogadores com drible, com construção. Apesar que o Everton Cebolinha não tem conseguido ser, mas ele é um jogador com essa característica. E com o Saúl, o Flamengo ganha um jogador com uma característica diferente ali. Só que aí eu vou muito na linha do que disse o Eugênio. Vou ser bem claro. Tecnicamente ele é pior que o Gerson, nesse momento da carreira. Tem 30 anos, não é um jogador tão jovem, tão velho assim. Mas mais um nessa faixa etária que o Flamengo tem. Eu acho que o Gerson tem mais capacidade de entender e ditar ritmo. Não acho. Eu acho que o Saúl vai pegar um pouco mais que o Gerson sem bola. Ou seja, o Felipe está agregando ali um atleta com uma característica específica para construções coletivas específicas e não está trazendo um jogador para ser o titular, chegou uma estrela, chegou um cara que vai jogar e pronto. Não é isso. Tá? Eu acho que pode brigar. Vai brigar por posição então. Ele chega não brigar. Não briga. Eu acho que ele vai ocupar a posição em algumas circunstâncias. Eu acho que ele vai ser titular. Colocar para não se confundir como está chegando um cara de peso para substituir o Gerson. O Flamengo não me parece estar fazendo movimento no mercado para substituir o Gerson. Eu acho que sim. Até pelo que se entende internamente. É muito específico. Exatamente. Não terá uma substituição ao Gerson. Terá mais opções ao Felipe para o elenco, que está faltando. Saiu o Gerson já vem com essa carga. Não é aí isso. Por exemplo, o Gerson, Pedro, é a possibilidade de jogar em várias posições diferentes. Não com a mesma característica técnica. E não é que o Gerson ainda tem um componente. O Gerson foi o grande jogador do Flamengo na temporada passada para mim, era um dos grandes jogadores desse ano e era o capitão do time. O Saúl não está chegando para ocupar esse espaço. Não. Ele está ocupando um discurso ali, uma brecha no discurso de reforçar, qualificar elenco,
de uma maneira diferente do que foi o início do ano. Eu acho que pode aposta. definir bem o seguinte Peso para qualificar, para dar mais O oportunidade. Gerson era uma referência técnica Referência. e de liderança do time. liderança. O Saúl chega para ser um bom operário que vai ajudar o Flamengo a ganhar jogo. Uma ótima opção. Como o Flamengo costuma se Se vai movimentar ser no mercado ótimo ou boa, não recentemente. sei, eu acho que vai ser Se útil. ele vai virar uma liderança, isso aí é o Ele é. tempo. Isso é no tempo. É para agora o que ele vem, qual a necessidade que ele vem suprir. Porque realmente, acho que se você começar a colocar no Saúl essa expectativa de, olha, vem aí para suprir a ausência do Gerson, vai fazer o que o Gerson fazia. Aí já começa Pode a suprir dar errado. quantitativamente no elenco. Isso. Mais um jogador que vai estar ali para ajudar a montar o time e que pode jogar até pela direita também, pode. Essa ideia, né? Pode jogar aberto pela direita, como volante por um lado, pelo outro, aberto pela esquerda. Então isso dá ao Felipe Luiz uma segurança, uma tranquilidade. Tem um jogador que vai estar pegando lá junto com os outros para carregar o time. E só para comparar, se ele joga com os atacantes pelo lado, como ele tem feito, ele perde, depois do Bruno Henrique sair, e jogou, por exemplo, com 3 velocistas mais ali no último jogo, ele perde a possibilidade de mudar o time taticamente sem mudar jogadores para confundir o adversário. Quando ele tem um jogador mais versátil, como tinha no Gerson, e tecnicamente menos capaz, como terá com o Saúl, ele pode eventualmente trazer o Saúl para trás, pode mudar o jeito do time jogar, ele passa a ter capacidade de variação, porque ele tem um jogador mais versátil, mesmo que tecnicamente diferente dos velocistas e um pouco abaixo do Gerson, para mudar a forma de jogar durante o jogo sem precisar mexer nos atletas. Então é isso, Nação. Quero ouvir o que você tem a dizer, então deixe seus comentários aqui embaixo pra gente trocar uma ideia e tamo junto.